Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Crypto News, o programa da BMC que te trará o melhor do mundo das criptomoedas. Meu nome é Rafael Lara e estarei com vocês nos próximos 30, 40 minutos falando um pouquinho sobre o mundo digital. E o tema de hoje é sobre a última atualização do Ethereum. O Ethereum 2.0 está vindo aí e eu estarei aqui contando tudo para vocês neste programa de hoje, desmistificando os assuntos mais polêmicos do mercado. Bom, o Ethereum, ele passou aí por uma última atualização, o London Hard Fork London, muito aguardada aí pelos entusiastas do Ethereum. A atualização forçou as exchanges em todo o mundo, inclusive no Brasil, a interromper de forma temporária seus saques e depósitos, além de serviços relacionados ao ETH, a moeda Ether, e a tokens ERC20, como staking. Com a finalização do fork na última quarta, as interrupções já foram suspensas. O London é a primeira atualização feita na rede Ethereum desde o Hard Fork Berlim, lançado em abril deste ano. Estes processos são vistos como etapas pelas quais a blockchain precisa passar rumo ao Ethereum 2.0, fase em que todo o mecanismo de sua rede será totalmente alterado para o modelo de prova de participação, o Proof of Work, e na sigla em inglês. Entre as diversas propostas de melhoria que serão inseridas com o Fork London, a mais comentada e controversa é a EIP 1559. Ela dará início a uma taxa básica que afetará todos os blocos da rede. Com isso, todas as taxas da rede serão rastreadas, facilitando a previsão de taxas de carteiras e usuários. A EIP 1559 também irá impor um limite máximo que os mineradores poderão exigir para realizar as suas atividades de mineração. Apesar da EIP 1559 e todo o Hard Fork London estar sendo bem visto com bons olhos pelos desenvolvedores e líderes de projetos realizados na rede, mineradores não estão tão otimistas aí com as novas melhorias. O novo esquema de leilão se deve ali a alterações que serão feitas na forma como seus trabalhos são feitos. E com isso, com toda a atualização feita no Ethereum, o Ethereum ele disparou nessa semana e chegou aí à casa dos 2.910 dólares, com uma alta nesse momento de 3,3%, e o Bitcoin disparando 4,48% aos 42.767 dólares aí na cotação em real, batendo os 223 mil reais. E dando continuidade no Crypto News, a gente recebe agora o André Franco, especialista em criptomoedas e sócio da Empíricos, para batermos um papo sobre todo esse mundo digital, toda essa revolução no mercado das criptomoedas. André, é um prazer enorme tê-lo aqui, muito obrigado por ter aceito o convite, tudo bom? Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado, Rafa. Perfeito, André. Bom, André, eu falei aqui um monte de palavra difícil para o pessoal em casa, Eu falei Hard Fork London, falei uma atualização em Berlim, falei de blockchain, falei de mineradores. A gente até falou, nos dois primeiros episódios, recebi o grande Luiz Oliveira lá do Mercado Bitcoin, a gente falou um pouco sobre como funciona a mineração, recebi também o Samir Kerbaj, que falou um pouco sobre o Ethereum, mas eu queria que você explicasse para mim, assim, de uma maneira um pouco mais fácil, simplificada, exatamente o que mudou com esse hard fork e por que as criptomoedas estão disparando com isso, A gente está vendo o Bitcoin voltando, passando a casa dos 200 mil reais, sem contar outros criptoativos que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as polêmicas da semana, mas de uma maneira um pouco simplificada, o que na realidade mudou com essa atualização? O que mudou e o que a gente pode ver já de cara um efeito na rede é simplesmente o nascimento de uma coisa que é a queima de Ether, Até o momento anterior ao fork, a atualização do Ethereum, você não tinha queima de tokens do Ether, E agora você passa a ter. Inclusive, em alguns blocos, que são feitos ali na casa dos 10 segundos, houve mais queima de Ether do que produção. E essa era a principal perspectiva ali do momento após o fork, Então, no momento após o fork, isso já aconteceria, e nesse exato momento em que a gente está falando aqui, a gente está falando mais de 6 mil Ethers foram queimados numa taxa ali mais ou menos de 200 Ether por hora que são queimados, e isso pode causar que o protocolo seja deflacionário, e é uma coisa que chama muito a atenção, até porque a principal narrativa do Bitcoin é de um ativo com inflação programada, e agora o Ether entra nessa justaposição aí, ou pelo menos uma comparação em paralelo, em que ele pode se tornar deflacionário, ou seja, pode ser que em algum período, comparado ao período anterior, existam menos Ethereum
do que existia anteriormente, e isso é até uma feature um pouco melhor do que a gente tem no Bitcoin. Acho que por isso que também trouxe muita atenção para os outros protocolos, né? O outro ganho, isso é uma previsibilidade de ganho de eficiência no protocolo para que não se pague tantas taxas para o minerador. Óbvio que o minerador não está contente com isso, mas com certeza o protocolo inteiro é muito bom, só que ainda nesse exato momento a gente não viu a melhora nessas taxas, né? Então pode ser que isso demore um tempo para acontecer, mas de fato que a gente consegue medir hoje na rede é a queima de Ether que já está a todo vapor. Perfeito, André. Agora, você bem disse, né? O minerador parou aí, né? Ficou meio bravo com essa atualização, né? Porque vai parar de receber as taxas. Isso não pode acabar canibalizando um pouco o processo, né? Afinal, as criptomoedas, como a gente viu nos últimos programas aqui, ela precisa da mineração para sobreviver, né? A segurança dela, ela é feita com a mineração, né? O Proof of Work, enfim. Com essa nova atualização que tira a taxa, pode acabar desmotivando os mineradores e tornando um mercado um pouco predatório? Tem a perspectiva disso, só que as taxas para o minerador estavam na lua. Então, o que você fez com essa atualização foi, de certa forma, dar uma comportada nas taxas. Ainda é muito lucrativo para o minerador fazer a mineração do Ethereum. E mesmo que a rede se sobreaqueça, ele vai conseguir receber uma parte desse dinheiro. Não vai ser a mesma loucura que acontecia antes, que o cara recebia a taxas altíssimas, mas ainda assim é sustentável e lucrativo. Assim. A conta que esse cara tem que fazer para querer sair de uma rede dessa é simplesmente se ele estiver tomando prejuízo. Se ele sair por birra, vai ter um cara logo na sequência querendo ligar a máquina dele e minerar por conta própria, porque ainda é lucrativo. É uma questão de decisão econômica aí para quem quer minerar e para quem é minerador. Perfeito. Agora, uma coisa que me veio na cabeça aqui, né? O Bitcoin, ele é previsto para ter ali, né, seu halving até 2140, quando vão ter só 21 mil Bitcoins. O Ethereum tem algo do tipo também? Tem um ano que vai ter um limite aí, essa queima, né, que vai rolando, igual rolou agora com o London aí, né, London Hard Fork, vai ter aí um momento que vai parar e só vão ter alguns números ali, por isso que vai valer muito dinheiro, ou é um outro esquema diferente do Bitcoin? É um outro esquema. O Ether ele foi criado para ser inflacionário mesmo, é como se você estivesse criando combustível para vocês usarem na rede. A grande diferença é que o valor de emissão ele é fixo em quantidade de Ether no ano. A diferença é que quanto você tem mais Ether circulando, a inflação fica menor, né? Imagine que você tem ali, só para o quesito de exemplo, você tem 100 Ether e agora você emite 1 Ether por ano, você está falando de uma inflação de 1%. No momento que esse negócio chegar a 1.000 Ether e você continua emitindo 1 Ether por ano, a gente está falando de uma inflação de 0,1%. Esse foi o modelo montado e não tinha limite de emissão para o Ether, mas como o limite era fixado ano a ano por quantidade, você teria uma limitação ali percentual de quanto esse negócio seria e eventualmente ele seria pouco relevante. Com a queima é a mesma coisa. A queima foi institucionalizada agora, a gente vai ver o efeito disso, possivelmente deve ser muito positivo, porque quando a rede se sobreaquece, ele queima, e eventualmente, se a rede começa a se arrefecer, ele emite mais, ele incentiva as pessoas a usar de novo a rede. E isso é o equilíbrio que a gente está esperando ser encontrado nesse protocolo, para que no futuro você consiga precificar a rede por meio do Ether e de alguma forma ele seja tão ou mais valioso do que o próprio Bitcoin. Perfeito, André. Agora eu queria te perguntar um pouco em relação ao valor, né, do Ethereum. Quanto que ele pode chegar a valer aí? Porque a gente viu, né, vários bancos, enfim, casas de análise, falando que o Ethereum deve passar o Bitcoin nos próximos anos, né? Existe essa fala aí, né? Quase uma afirmação aí inegável, né? Incontestável no mundo das criptomoedas que o Ethereum vai passar o Bitcoin em algum momento. Bom, o Ethereum hoje, ele está a $2.000, né? Enquanto o Bitcoin está 42 mil dólares, né? A gente está falando de uma valorização de 20 vezes mais aí que o Ethereum teria que ter, enquanto, sei lá, se o Bitcoin ficasse parado hoje, o Ethereum teria que valorizar 20 vezes mais. Você acredita que com essas atualizações do Ethereum, ele deve realmente multiplicar seu valor até um momento ali de bater o Bitcoin e também o Ethereum, você acredita que ele vai chegar até quanto aí nesse rally novo agora, né? Que a gente está com uma alta de 3,3%. Você acha que ele vai bater até a casa do quanto? Uns 5 mil dólares?
no momento que eu tô falando, a gente tá falando de um market cap do Bitcoin de 800 bilhões de dólares e do Ethereum de 330 aí. Se você tivesse uma multiplicação de 3 do Ether e o Bitcoin parado, ele já ultrapassaria, assim, pensando do ponto de vista de market cap, de preço, óbvio, você tem razão, mas o flipping, essa ideia de que o Bitcoin possa ser ultrapassado pelo Ether, ela tá muito mais em tamanho de mercado, né? Isso, para mim, é totalmente possível, né? Simplesmente por corolário matemático aí, ou de premissas que você tenha para cada um dos projetos. O Bitcoin é um livro-razão de transferência de valor, o Ethereum é um computador descentralizado, onde você pode fazer inúmeras aplicações, e várias dessas inúmeras aplicações que foram ali mencionadas pelo Vitalik Buterin na criação do Ethereum, elas estão começando a aparecer. A gente tem vários outras vertentes do mercado cripto que nasceram dentro da rede do Ethereum. Então, eu acho totalmente possível isso acontecer, e para mim de novo, análise de probabilidade disso, pensando num Bitcoin ultrapassando a máxima histórica anterior de 64 mil dólares, sei lá, dobrando, quase dobrando o valor, para mim é totalmente plausível que o Ethereum consiga multiplicar desse ponto aí até umas 3 vezes, chegando próximo dos 10 mil dólares. E com certeza outros ativos valorizando percentualmente mais do que o Bitcoin. Até porque mesmo com todo esse marasmo do mercado, o Bitcoin é um dos ativos que menos subiu no ano, frente a ativos específicos e também a vertentes dentro do mercado cripto, como contratos inteligentes, que o Ethereum se encontra, o Web3, que outros projetos, NFT e finanças descentralizadas de modo geral. Perfeito, André. Bom, agora mudando um pouco de assunto, né? Vamos entrar nas polêmicas aí da semana, né? Porque o mercado de criptomoeda, ele é gostoso de conversar, porque tem muita polêmica, né? Tem muita coisa boa, né? Até porque é um mercado muito novo, né? Então, até mesmo quando a bolsa aqui de valores no Brasil estava começando, né? A gente tinha ali casos como, por exemplo, do Najinarras, né? Que era, enfim, muita polêmica ali rolando e poucas ações realmente disparando, né? Por isso que é um assunto gostoso de conversar. Eu queria falar um pouco com você sobre um assunto que me intriga muito, que são sobre os tokens digitais, né? Sobre os tokens de jogos digitais, como, por exemplo, o Axie Infinity. A Axie Infinity disparou, né? É um case aí de muito sucesso no mercado de criptomoedas, né? Subiu mais de 5.000% esse ano, né? E eu sei que você é um grande entusiasta aí da ideia. E hoje, inclusive, saiu uma notícia de que ela passou a Uniswap, né? E se tornou ali a aplicação mais usada do Ethereum. O que você acredita aí sobre a Axie Infinity? Você acha que esse rally deve continuar, né? A gente está falando aí de um preço hoje da Axie Infinity de $40, né? $42 até a última cotação aqui que a gente viu, 43,54 dólares pelo CoinMarketCap. O que você acredita aí que é o preço teto aí da Axie Infinity? Você acha que vai passar aí os 100 dólares ainda? Ainda tem algum espaço para isso? Ou pode ser algo a ficar meio receoso, afinal, um token de um jogo digital, enfim, né? Pode ser que em algum momento o pessoal acabe saindo. O que você pensa sobre o assunto? Eu acho que o mercado está precificando isso como uma bolha, uma possibilidade de uma bolha ali dentro de qualquer outra coisa que acontecia dentro do mercado cripto, né? Nem culpa as pessoas que fazem isso, porque, na verdade, até esse momento em que o Axie Infinity apareceu, você tinha duas coisas no mercado cripto que não acontecia. Primeiro, uma independência a partir das métricas de um ativo em si, em que ele, olha, tem as métricas XYZ e o preço consegue acompanhar desse ponto, e a outra, a total correlação dentro do mercado cripto, né? Se o Bitcoin sobe, tudo sobe, se o Bitcoin cai, tudo cai. E o Axie Infinity, por volta ali de julho, ele começou a apresentar um crescimento assim estupendo de 30% na base de usuários diários que entram no jogo e jogam semanalmente. E isso é sem paralelo com qualquer outro mecanismo de finanças descentralizadas ou até jogos da maneira que a gente conhece. Passou ali 9 semanas crescendo essas taxas e o mercado não precificou esse ativo na mesma velocidade. Então, ali perto dos 5 dólares, eu entendi esse momento e lembro de recomendar isso para os nossos assinantes, porque para mim era muito gritante esse ponto. Ainda é gritante. Se você pegar o quanto o market, né, o marketplace deles arrecadou ali durante o mês de julho, a gente está falando mais ou menos da casa dos 196 milhões de dólares arrecadados em taxas, com um take rate ali de 4,25% do valor transacionado na rede, além de outras taxas que o jogo permite que recolher. E aí, quando você olha para o começo de agosto, a gente já está falando de mais de 80 milhões de taxa recolhida. Assim. É estupendo isso e não tem paralelo dentro do mercado cripto. E aí, quando você olha um token desse disparando, a essa velocidade, se vem a ideia de que esse negócio uma hora vai arrefecer. Também acho que uma hora vai arrefecer. O jogo
ele não vai crescer infinito, não tem como crescer 30% semana sobre semana, mas ainda acho que ele está com um valor bem descontado perto dos seus pares. Se a gente avalia, como você falou aí, botou a Uniswap de lado a quantidade de usuários e também valor arrecadado de taxas, esse token está extremamente barato perto de qualquer outra coisa. Então eu continuo muito otimista com ele, ainda mais vendo vários outros projetos sendo criados para se alavancar nessa ideia do Play to Earn que o Axie Infinity iniciou e muito principalmente também se alavancar no próprio jogo Axie Infinity para criar negócios. Perfeito. Ó, a galera aqui no nosso chat, né, o Rafael Brito falando muito legal esse tema sobre criptomoedas. Obrigado, Rafael. Inclusive, seu nome é sensacional, viu? Obrigado. Muito legal também pro seu nome, que é lindo, maravilhoso. O professor Lucas Esmeraldo, que estava comigo agora há pouco no BMC Now, também comentando, falando que gostou muito. Obrigado, professor. Bom, o Reginaldo Andrade perguntando, boa noite. ADA pode passar o Ethereum em preço? Eu pessoalmente acho que não. A gente já avaliou esse token algumas vezes e a Cardano, de modo geral, como rede. Tecnicamente falando, é um protocolo melhor, que se propõe a ser melhor do que o Ethereum, mas não tem massa crítica, nem desenvolvedores, nem projetos suficientes rodando dentro desse negócio. A promessa de que algum dia esse negócio vai entregar contratos inteligentes ou permitir que os desenvolvedores usem contratos inteligentes acontece há pelo menos 2 anos e nunca conseguiu entregar. O Charles Hoskinson, que é que encabeça essa ideia como um todo, ele vem prometendo várias coisas e não cumprindo, e cada vez mais ele fica atrás do que o Ethereum vai construindo, não no quesito técnico em si, porque tem muita coisa para evoluir, mas no quesito de tentativa e erro, né? Todos esses organismos de finanças descentralizadas, eles foram criados por meio de tentativa e erro, e isso não tem espaço para acontecer na Cardano, então acho que estruturalmente a Cardano é um negócio que vai ficar para trás aí, frente ao Ethereum. Perfeito, André. Bom, já são 6h23, então ainda tem mais 20 minutinhos ainda de papo aí para frente, mas eu queria perguntar sobre suas visões aí para o próximo semestre. Eu sei que você é um cara que sempre tem opiniões muito bem embasadas no mercado de cripto. Como o mercado ele é um mercado muito novo, é difícil a gente entender, né, realmente assim, pô, tem uma tese realmente aí que né, tal e tal coisa vai acontecer, enfim. Eu lembro que quando teve a crise das criptomoedas, né, ali uma queda forte, você se manteve calmo, falou, gente, ó, calma, vai tudo passar, e bom, a gente voltou R$200 mil. Então eu queria saber aí, o que você está planejando aí para o segundo semestre, né, quais são suas apostas aí, você acha que algum token pode subir, sei lá, uma Tilis, por exemplo, que a galera adora Tilis, né, token aí, né, você fala de Tilis no Twitter, você tem, nossa, um monte de tweet. O que você acha aí, quais são as suas apostas para o segundo semestre? Eu acho que estruturalmente ali, desde a gente bateu várias vezes $38 mil, mas sei lá, a última vez que eu vi esse preço, a gente já tomou uma posição um pouco mais agressiva nos portfólios, porque a gente acreditava que esse otimismo que a gente estava vendo, um otimismo cauteloso, na verdade, que a gente estava vendo ali por meio de conversa com outras pessoas, ele ainda não estava no preço, e isso era muito estranho, porque o que parecia é que esse cara que espanou e vendeu dos 64 até os $30 mil ali quando bateu, ele voltou a pensar de forma mais reflexiva nesse mercado e entender que existe uma possibilidade. Quem estava afim de botar dinheiro nesse mercado, continuou afim de botar dinheiro nesse mercado. Eu pessoalmente conversei com vários amigos meus aí, que não falava há muito tempo, que trabalham em fundos, e o sentimento geral era de joguei a toalha, assim, eu não tenho como ficar mais fora disso, eu quero me expor a esse mercado, porque meu cliente está me enchendo o saco para fazer isso, então eu preciso fazer isso. E aí foi o momento que eu ainda acho que estruturalmente a gente vai voltar a testar novas máximas ainda esse semestre, por tudo isso que eu estou ouvindo, e agora vendo no preço, eu percebo que o pessoal queria alguma coisa para ficar animada, e o fork do Ethereum foi isso, voltou a mídia, o pessoal começou a falar disso, então o pessoal voltou a ter a perspectiva positiva quanto a esse mercado. E para mim o segundo semestre tem duas coisas aí que podem ser antagônicas, mas para mim são complementares. Para onde as pessoas vão entender isso como antagônico. Estruturalmente, acho que a gente vai buscar novas máximas, só que tem um quebra-mola no meio do caminho aí chamado regulação, que a gente não sabe o tamanho dele, a gente não sabe
o quão restritivo, como que ele vai ser feito, se ele vai beneficiar as empresas ou as pessoas físicas, se ele vai restringir alguma coisa ou não restringir, e isso vai acontecer em algum momento ainda nesse semestre, e com certeza é um período para ficar atento aí, ou ver de fato alguma queda no mercado. Só que isso no curto ou até no curtíssimo prazo vai ser ruim. Só que no médio e longo prazo é muito bom. A regulação dá claridade para o dinheiro grande entrar, dá claridade para esses fundos que querem botar dinheiro, terem uma perspectiva de onde que eles podem botar dinheiro e fazer isso de maneira segura. Então eu acho que estruturalmente, mesmo parecendo antagônico a visão de que a gente está vendo o bull market aí continuar e testar novas máximas, antagônico com a regulação, eu acho que elas apontam para a mesma direção. A gente precisa de alguma regulação para a entrada de mais dinheiro nesse mercado e mais segurança do investidor para conseguir alocar dinheiro nesse mercado. Eu acho que esse quebra-mola que a gente pode ver aí vai ajudar bastante nesse período aí de longo prazo. Perfeito, André. Bom, o Rafael Brito perguntando se você pode falar um pouco sobre Polkadot, a criptomoeda aí, a Polkadot, se você puder falar um pouco pra gente, contextualizar um pouco aí pra galera o que é a Polka, né? Quais são as suas visões aí sobre esse ativo? Legal. A Polkadot ela foi criada por um ex-desenvolvedor do Ethereum, assim, um dos fundadores do Ethereum, Gavin Wood, um cara sensacional. A visão dele depois de sair do Ethereum é que ele via um mundo meio multi-chain, em que várias dessas redes vão funcionar e você precisava de uma interoperabilidade entre elas, e ele acabou pensando nessa ideia da Polkadot, né? Então você tem a possibilidade de criar várias chains ali ao redor da Polkadot, se comunicar com ela e fazer essa ponte entre outros blockchains, fazendo uma conexão única. Por hora, esse projeto ainda está em construção, de fato. Eu acho ele bastante interessante, mas quando eu olho para as evoluções que o Ethereum tem, tanto do quesito de dApps, né, de apps descentralizados, quanto de número de desenvolvedores, quanto de pessoas usando, eu continuo vendo que todas as plataformas de contratos inteligentes ainda estão muito atrás da visão do Ether, né? Mas eu olho bastante coisa, como, por exemplo, a própria Solana, a Avalanche, a própria ICP, que recentemente saiu, tem várias coisas que vão botar algum desafio no Ethereum e, no limite, podem até cooperar com o Ethereum, porque a gente vai ter realmente um mundo em que tenham várias dessas redes em que sejam integradas, e quem fizer essa integração melhor vai ser, com certeza, uma das peças fundamentais para que esse ecossistema cresça. Perfeito, então só trazendo aqui a cotação em tempo real aqui da Polkadot, né? Já pegando aqui, né? Bom, a ADA que a gente falou agora há pouco está subindo 0,99%, né, nesse momento. Aí a Cardano, né, subindo 0,99% aos 1.620, acredito, 1.620 dólares, né? Também, a gente acabou de falar da grande Polkadot, a Polkadot, que está subindo nesse momento, é a nona criptomoeda subindo, né, nesse momento, uma alta de 6,03% aos 20 dólares e 33 centavos, com valor de mercado de mais de 20 bilhões de dólares. Acho que até para alguém que saiu de um outro projeto como o Ethereum, ter uma cripto, criar uma outra cripto, um outro criptoativo com mais de 20 bilhões de dólares, realmente é um negócio bastante interessante. Bom, já são 6h30 já, o André, então a gente vai chegando ao fim aqui, mas antes, queria só perguntar aqui, fazer uma pergunta do grande professor Lucas Esmeraldo, quais as dicas e cuidados para quem não conhece nada de criptomoeda? A gente já vai aqui para o nosso finalzinho aqui do programa, logo agradecendo aqui novamente a sua participação. Opa, brigadão. Respondendo a pergunta, assim, o cuidado que eu tenho, assim, você precisa, se você quiser realmente comprar diretamente o ativo, você precisa entender muito bem o que você está fazendo, né? Existe ali uma curva de aprendizagem que você precisa entender para não cair em ciladas, entender o que é um golpe, uma série de coisas. Se você quiser cortar o caminho e só se expor a essa tese, tem, assim, vários produtos muito bons aqui no Brasil. A gente tem fundos, tem ETF, né? Tem ETF de Ethereum agora dentro da B3, tem 2 ETFs de Bitcoin, tem um ETF da Hash 11 aí, que é da Hashdex, tem muita opção em que você simplesmente vai comprar como qualquer outro ativo, um ETF, e vai estar se expondo a esse mercado de forma direta e também com uma custódia especializada em que você não precisa entender todos os detalhes do que é uma chave pública, do que é uma chave privada, e guardar endereço, uma série de coisas. Perfeito, então, André. Lembrando, inclusive o grande Samir Kerbaj lá da Hashdex, que você bem citou, veio aqui na semana passada no Crypto News e deu em primeira mão aqui a criação do ETF 100% de Ethereum, né? O Ethereum aí, olha só. Então, se por exemplo, se tivesse já esse ETF agora, provavelmente ele estaria subindo, né?
Ia estrear numa excelente semana, né? Pô, disparando aí, chegando aí a casa de uma alta de mais de 3% nesse momento. André, muito obrigado, viu, por ter topado aqui. Sinta-se sempre em casa aqui, é uma honra recebê-lo. E quando quiser voltar, estamos aí, tá certo? Boa. Obrigadão, obrigado, pessoal. Obrigado pelo espaço aí. Sempre bom vir aqui comentar minhas visões. Perfeito, André. Muito obrigado mesmo e bom fim de semana. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau. E bom, gente, agora a gente vai finalizando aqui o nosso grande programa aqui, né, o Crypto News, novamente agradecendo aqui a sua audiência. Meu nome é Rafael Lara, estarei de volta na segunda-feira, ao 12h30, com o grande Felipe Nascimento no BMC Market, depois no BMC Now, depois no BMC Geometria, então vocês aí vão ficar sempre muito bem informados de tudo que rola aqui no mercado. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar no nosso site, né, o www.bmcnews.com.br, e nas nossas redes sociais, @bmc.news, que eu estarei agora lá com o grande Alex André na live de Patinho Feio, né, a live do Patinho Feio de fechamento de mercado no nosso Instagram. Tá certo? Bom fim de semana e até mais. Tchau, tchau!